e vamos falar sobre a Quaresma. Esses 40 dias de preparação para a Páscoa, para a paixão, a morte e ressurreição de Jesus, esse momento de conversão, e nos diz o Evangelho, quando Jesus foi para o deserto, que o Espírito Santo conduziu ele. Então é o Espírito que nos conduz para a Quaresma, mesmo sendo um período de tentações, de dificuldade, de crescimento, como foi, né, que Jesus teve as tentações, mas foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Por quê? Porque tem esses frutos maravilhosos. E esses 40 dias da Quaresma, que lembra Jesus no deserto, e também toda a história do povo de Israel, mas sabendo que Quaresma é crescimento espiritual. Ângelo, como viver bem a Quaresma? Olha, a primeira coisa que eu vejo assim é muito importante entender, eu sempre parto, e gente, isso aqui na minha vida não é muito antigo não, eu comecei a me dar conta de que, uma expressão, usamos agora há pouco aqui, de que do lado de Deus está tudo certo. Eu vivi, Padre Diego, muito tempo sob um jugo que não é verdadeiro. O jugo é um peso. Um peso. Né? De que Deus queria que nós fizéssemos Quaresma, mas naquele sentido, sim, Deus quer que a gente viva bem a Quaresma, mas no sentido que a Quaresma não era para mim, que a Quaresma era para Deus. E já me explico. É como vocês, tem que viver a Quaresma, por quê? Para obedecer o que mandaram, para fazer o que disseram, porque é assim que tem que ser. Uma época na minha adolescência até eu pensava assim, entendi. Já que Jesus sofreu, então aí para não ficar injusto o negócio, então a gente tem que sofrer uns 40 dias também, para coisa tipo assim, já que Jesus sofreu, tem que sofrer também. Sabe aquela coisa meio da justiça maluca humana, assim? Já que Jesus sofreu, nós temos que sofrer também, etc, etc. Hoje eu entendo diferente, que a Quaresma pode ou não pode até ser um sofrimento para a pessoa, dependendo até do distanciamento dela de Deus. Quem faz jejum, por exemplo, comumente, não vai sofrer tanto quanto o cara que nunca fez jejum e vai fazer jejum pela primeira vez agora. Mas não tem nada a ver com o sofrimento, tem a ver com você que não é acostumado a fazer jejum. Exatamente. Quem reza seguidamente não vai ter o sentimento de sofrimento de rezar um pouco mais agora. Quem nunca reza vai começar a rezar. Mas então o sofrimento não tem nada a ver com Quaresma. A Quaresma tem a ver com tratar a alma humana. Tratar a alma humana. E aí eu vou deixar algumas coisas espirituais para o Padre Diego, eu quero trazer alguns aspectos muito do ser humano aqui para você entender como esta pedagogia da Quaresma faz todo sentido. Por exemplo, eu não sei se alguém aí já fez algum programa de reeducação alimentar. Andava meio assim, tal, come o que vem, o que quer e tal, toda hora come fora, o restaurante da empresa tem um monte de comida, vamos lá, esculhambação, bebidas e comidas, etc. Começa a dar problema na saúde. O que dá problema na saúde? É o tanto que você está comendo. Por que você está comendo tanto? Pode colocar, vamos resumir numa palavra? Você está indisciplinado na alimentação. Está sem uma disciplina de quantidade de comida, de tipo de comida, etc. Não estou querendo ensinar aqui no emagrecimento, mas eu quero dizer para você como é importante para o ser humano em todos os aspectos da vida ter disciplina. Você quer ser um bom pai? Seja um pai disciplinado, saber dizer sim, saber dizer não, saber estar com os filhos, também saber se ausentar de alguns momentos com os filhos para estar só com a esposa, etc. É disciplina, é equilíbrio. Você quer ser um bom empresário? Aprenda a ser uma pessoa disciplinada. Quando tem que estar na empresa, quando tem que chamar atenção, quando tem que elogiar, quando tem que cortar gasto, quando pode fazer investimento. E você vai ser um bom empresário. Você quer ter um corpo mais saudável? Tenha disciplina no dormir, no se alimentar, etc, etc. Gente, a disciplina, ela é ponto fundamental do equilíbrio da vida e, por consequência, o ganho é meu. Eu não faço uma reeducação alimentar para agradar meu médico, muito menos eu vivo Quaresma para agradar a Deus. Lógico que o médico se agrada com o meu resultado e Deus vai se agradar com a minha boa Quaresma, mas a Quaresma é uma estrutura que a igreja criou para o meu bem, para que eu cresça, para que eu me discipline. Me disciplinar por quê, Padre Diego?
porque é na disciplina que é o equilíbrio e, portanto, há também a felicidade. Então, se eu parto de uma... que saco, chegou a quaresma. É a mesma coisa do guri mimado que diz, que droga, eu queria comer todo o chocolate do mundo, me cortaram o chocolate. Amigo, ninguém cortou nada da tua vida, inclusive a pessoa não quer viver quaresma, não viva. Agora, se você quer o mais especial, se você realmente quer ter uma vida em outro nível, inclusive até de encontro com Deus, com os irmãos, consigo mesmo, amigo, todo ano a igreja traz para nós um momento de retomada, de repensar, de reorganização. A cabeça é tão louca, a gente até na espiritualidade, Padre Diego começa a viajar tanto na maionese, e aí de repente a quaresma vem, para tudo, vamos lá, vamos focar de novo, morte e ressurreição de Cristo, abandono do pecado, conversão. Aí a gente vai. O que está impedindo a minha vida de crescer? Humanamente e espiritualmente. O que está me travando? Então a quaresma é um momento de reflexão. E é um momento de muita oração, de estar. Aí tem aquela diferença entre solidão e solitude, certo? Solidão é algo negativo. Você tem solidão, você se sente sozinho. Não, isso não é o deserto que Deus nos pede, porque solidão, tu pode inclusive estar no meio de uma festa com um monte de gente e se sentir a pessoa mais sozinha do mundo, certo? A solitude não, a solitude a pessoa busca o silêncio, busca o deserto para refletir. É diferente que a solidão. Então, a quaresma não é um momento de solidão, mas de solitude, aonde o Espírito lhe conduz para que você possa estar com Deus, saber aonde o demônio vai tentá-lo e ao mesmo tempo aonde ele está tentando, aonde que as tuas paixões, quer dizer, os teus sentimentos negativos estão te levando e te conduzindo de maneira errada, e você vai começar a pensar e a traçar um programa de vida com a graça de Deus, contando com a graça de Deus, mas Deus ajuda quem se ajuda, e dizendo, bom, que pessoa, que Padre Diego eu quero ser? Que Ângelo você quer ser? Que pai de família você quer ser? Que cristão você quer ser? Então, justamente, é buscar. E aquilo que eu comento como é importante na igreja, a igreja católica, a igreja de Cristo, é justamente buscar a santidade. Inclusive, eu deixei lá no canal do YouTube, Padre Diego Bettoni, e convido você para se inscrever. Coloquei hoje mesmo um vídeo dizendo como é importante a gente tender, buscar a santidade. O pecado está não em ser santo ou não, mas em deixar de buscar a santidade. E não é verdade que na nossa vida a gente para de buscar de como eu posso crescer na minha oração, como eu posso crescer na minha caridade, na minha vida com os irmãos, como eu posso crescer no jejum, na abstinência, na entrega. E eu deixo de querer ser santo, de querer estar. Então é como uma criança, eu botava esse exemplo, que vai para a escola, né? Estamos iniciando esse período escolar. A criança quando entra na escola não significa que ela tem que saber tudo, mas ela vai se esforçar para aprender. Nós também na igreja não significa ser perfeitos, mas o fato de estar na igreja é um caminho de santidade. O que não dá é deixar de buscar, deixar de querer ser santo e colocar os meios para serlo. A graça de Deus, mas a graça de Deus eu tenho que estar aberto. Então uma boa confissão nessa quaresma é imprescindível. Confessar, não pode deixar de se confessar, uma boa confissão, um bom exame de consciência para estar em graça de Deus, porque aí não adianta rezar não sei quanto, fazer não sei o que, jejum se está em pecado, ou se está em pecado mortal. Primeiro tem que se unir de novo com Deus, e ao mesmo tempo, essa é a primeira linha, fazer um bom exame de consciência, certo? Parte daí, o que está me impedindo de ser santo, o que está impedindo que eu esteja com Deus, o que está impedindo de viver a caridade cristã, e a partir daí me confessar, uma boa confissão, eu estou repetindo, uma boa confissão e iniciar do zero, né? Mas, depois da confissão, eu vou iniciar do zero, mas tendo uma base para crescer. E aí, ver, muito bem, o que eu posso aumentar na minha oração?
O que eu posso aumentar na minha caridade? E aí traçar um plano e começar já a exercitar na quaresma. Então, um momento forte de conversão. Porque o que é a conversão? A conversão é melhorar e não ficar parado. Porque na nossa fé, se a gente fica parado, a gente vai para trás. Vai para trás. Não tem essa história de ficar parado na vida espiritual. Ou se vai para frente ou se vai para trás. Parado não existe. Então, como eu devo melhorar e crescer? É o remédio certo para a doença, né? Eu vou no médico. Eu sempre fazendo as minhas metáforas aqui. Eu vou no médico, o médico olha meus exames e diz, rapaz, tu tá tomado de verme. O que é? Ele diz, ai, mas doutor, eu vou fazer uma dieta para emagrecer. Diz, não, primeiro, o remédio para os vermes. Se toma ainda, eu acho que se toma ainda remédio para verme. Claro. Nem se fala tão pouco de verme, nem existia, mas tá fora de moda os vermes. Não, né? não, mas a primeiro, volta né? na praia, você toma seu remédio. Primeiro remédio para vermes, depois vai fazer sentido a reeducação alimentar, etc. Ou seja, primeiro a confissão. Não, mas você falou de disciplina, eu entendi, então vou pular cedo da cama para rezar e fazer não sei o que, fazer jejum. Cara, primeiro os vermes, primeiro o que tá te corroendo por dentro. E depois tudo vai passar a fazer sentido. Outra coisa, eu lembrava aqui, né, conversava com um amigo atleta, e ele me contava, né, do futebol de salão e profissional, e ele dizia, rapaz, agora em janeiro é pré-temporada, 30, 40 dias de um treino muito intenso. Por quê? Porque se nós tivermos uma boa pré-temporada no início do ano, depois rende o ano todo inteiro. Olha como as questões humanas no exército. Temos que ir para campo, não fazia? Não fica só no exército fazendo treino uma hora, vamos a campo. Porque lá no campo a gente, né, fica lá não sei quanto período, não sei se fica 40 dias, acho que não. Não, 40 dias. Né? Mas veja, meus treinamentos nas empresas, Ângelo, tá começando o ano, vem aqui dar um bom treinamento para nós, porque com bom treinamento, depois o ano alinha as coisas no reino. O ser humano no dia a dia, ele também já implanta situações intensas de mudança de reflexão, ambiente esportivo, profissional, etc. Para quê? Até férias. Vamos colocar o contrário, né? Preciso de um bom período de férias. Por quê? Porque aí depois eu toco bem o ano todo. Também férias. Férias essa de ir pra praia ou de ir pra chácara, sei lá. Descansar também é um período necessário, ou seja, a quaresma, ela vem ser uma questão logicamente espiritual, mas ela vem também suprir uma necessidade do ser humano, que de tanto em tanto tem que parar, pensar, reorganizar a sua vida, e também não é uma coisa assim, veja lá de reorganizar a sua vida. A igreja, e aí é uma coisa importante, porque a igreja também não nos deixa avulsos. Exatamente. Ela também nos diz os pontos e as situações. É uma questão social também. Para que a gente consiga realmente ter a nossa parada, o nosso retiro interior, etc., com linhas mestras bem definidas, que é a própria paixão, morte, ressurreição, Páscoa, as meditações todas que vêm, a liturgia, né? As vias sacras, enfim, a prática, né? Jejum, esmola e oração. Fale um pouquinho sobre isso aí, Ângelo, né? Sobre a oração, a esmola e o jejum. Eu também achava, mas isso aí. Mas um dia também, as fichas que vão caindo na vida da gente, né? Um dia eu falava com um sacerdote, né? Mas ele dizia assim, Ângelo, olha, às vezes, porque eu não consigo fazer o jejum, né? E ele diz, olha, mesmo assim é para fazer o jejum. Padre, mas eu não consigo. Ele diz, mas é isso aí mesmo. É difícil mesmo. Né? Porque sendo difícil o jejum, e o jejum, gente, olha que interessante, essa é demais. Ele tem a ver com o prazer da carne. Comer é um prazer. É uma necessidade, antes de tudo, mas extremamente prazeroso. E a pergunta é essa. Eu não consigo fazer jejum. O quanto você é escravo dos prazeres da carne, amigo. Não só da comida. Não. Porque o jejum também é uma forma de disciplina humana, porque se eu sou capaz de renunciar àquilo que eu tanto gosto, quando chegar um pecado, eu vou também conseguir resistir, porque o pecado se apresenta como uma coisa boa. Né? Inclusive, então eu tenho força de vontade, uma vontade, claro, com a graça de Deus, que eu vou poder enfrentar, além de ter o aspecto espiritual do jejum, de se unir com
Cristo na cruz, no sofrimento de Cristo. Eu vou me unir e esse sofrimento tem um valor. Tudo bem, mas também no aspecto humano, eu estou me fortalecendo como pessoa, como uma pessoa de virtudes. Senão bate um vento e você vai para tudo que é lado. Vai para tudo que é lado. Inclusive, um dos testes famosíssimos que nós temos, que inclusive está naquele livro lá agora, O Poder do Hábito, famosíssimo, ficou, não lembro o nome do autor, né? Que o pesquisador chegava, botava uma criança na cadeira e botava na frente dela um marshmallow. Você lembra desse teste? Não? Sim, tem esse teste. Botava um marshmallow na frente da criança e dizia para a criança, ai, o marshmallow, aquele cheirinho todo. Ó, o seguinte, o tio vai sair da sala e o tio vai voltar daqui 5 minutos. Se você não comer o marshmallow, você vai ganhar 2 marshmallows e vai poder comer. O tio não vai enganar, vai poder comer. Esse e mais um. Se você não conseguir não comer o marshmallow, eu voltar aqui e você comer o marshmallow, não vai ganhar o marshmallow, né? E lógico, tinha uma câmera escondida na sala, o cientista, enfim, o profissional saía da sala, e é muito engraçado, inclusive se você quiser depois da live, botar ali no YouTube, né, experimento do marshmallow, tá lá no YouTube, você vê as criancinhas. Elas pegavam o marshmallow, elas cheiravam, esfregavam no rosto, abraçavam o marshmallow e algumas até comiam o marshmallow. Outras aguentavam, outras... aquele esforço, etc. Aquelas crianças foram acompanhadas por anos. Quais as crianças que foram mais bem-sucedidas na vida social e na vida estudantil? As que conseguiram se aguentar e não comer o marshmallow. Além de ganhar 2... elas, o que? Eram crianças mais preparadas para domar os sentidos, os sentimentos, os prazeres, as emoções, os impulsos. Claro, você faz um jejum, não sei, de não comer chocolate ou pão e água mesmo e tal. Bom, aí quando você tem que estudar, tem o celular do lado, você... será que eu vou atender ou não atendo? Ou vou ver ou não vou ver? Não, eu vou estudar. Então a pessoa acaba sendo mais disciplinada. E hoje em dia o grande problema nos jovens, nas crianças e nos adultos, é que justamente não temos o controle das nossas vidas. Nós não somos livres. O jejum vai lhe fazer uma pessoa livre. É incrível, né? O jejum fará você ser livre, porque você vai decidir o que quer e o que não quer fazer. É impressionante o poder do jejum, fora todo o aspecto espiritual de unir-se com Jesus na cruz. E o jejum sim te traz, tanto é que para muitas coisas, tanto é que Jesus falou para os discípulos, olha, certos demônios só com jejum. Então realmente o jejum nos afasta do mal, não é brincadeira. Se você tem problema, comece a fazer jejum para ver se isso não vai dissipar o mal. O jejum é uma coisa muito forte. Muito forte, mas também tem ganhos humanos, de disciplina, etc, inclusive para aguentar as tentações. Porque as tentações não são pecados. O pecado é cair na tentação. Aí se você quiser falar do aspecto humano, por exemplo, do jejum intermitente, agora hoje está vindo os médicos dizendo, puxa, a vida realmente precisa ter períodos onde a gente dá uma descansada em todo o sistema digestivo. Mas isso não é tema da nossa live. Só querendo dizer para vocês que realmente Jesus se preocupou com o homem todo, né? Corpo, mente, espírito e todos os homens, porque ele é o nosso Salvador. Mas acima de tudo, esse aspecto que o Padre Diego traz, acima de tudo, e assim porque Deus quis, o jejum tem um poder também na área espiritual muito grande, muito forte. Sem falar que fazer jejum também é imitar Jesus, que fazia jejum. Exatamente, os 40 dias. 40 dias. Mas não é pedir 40 dias sem comer, mas que essa quaresma realmente seja na quaresma, por exemplo, nas sextas-feiras, não se come carne, tem todo um aspecto, depois tem antes disso a quarta-feira de cinzas, mas também você pode justamente buscar fazer um jejum, dizer, olha, eu vou fazer isso aqui, não vou comer chocolate durante a quaresma, etc. Então também você pode se programar para fazer um jejum, inclusive ensinar os filhos, certo? Dizer mesmo uma criancinha, não vai deixar ela pão e água, certo? Mas eu me lembro quando eu tinha 10 anos, quando aquilo eu faço, meu pai fazia jejum, passou muitos anos fazendo jejum, quartas e sextas a pão e água.
E eu era criancinha, via meu pai fazer, vou fazer também. E eu comia aí, né? Eu como, né? Mas comia muito. Ficar o dia inteiro a pão e água. Eu me lembro que à meia-noite, bom, primeiro que eu via a comida do cachorro lá e já pensava que era um banquete, né? Começava até a ração do cachorro tinha cheiro bom. E aí tal, e pai. E era muito impressionante, porque até eu, depois, meu pai, claro, eu não obrigava ninguém, até já come e tal, mas ele dizia, olha, vai ficar em jejum, não fica, não é o fato de só ficar sem comer, vai se alimentar com a palavra de Deus, aumente a tua oração nesse dia. Mas tudo bem, isso era só uma curiosidade e fecho, porque realmente é. Mas ensinar as crianças de que maneira? Olha, filho, o que você acha? Você poderia não ver isso durante a quaresma? Além de estar educando os filhos para uma vida espiritual, estará fortalecendo as crianças a realmente serem pessoas firmes. Pessoas firmes. Isso é importante. Inclusive uma coisa, Ângelo, que eu me lembro uma vez, uma senhora me disse, falando isso aí da educação dos filhos, que dizia assim para mim, olha, padre, realmente meus filhos foram educados, eu eduquei, e eles agora já são adultos, era uma senhora, né? Já com uma certa idade, disse, olha, meus filhos agora estão adultos, todos eles têm sucesso profissional, e ela foi me falando, e realmente, né? Mas aquele que é teu filho, né? Com posições e tal, e ela me olhou e disse, mas eu falhei como mãe. E eu, como? Olha só, teus filhos, até me falou os nomes e tal, eu falei, tudo com sucesso, né? E ela disse, eu falhei como mãe, porque eu criei meus filhos para esse mundo, mas não criei meus filhos para a eternidade. Para a eternidade. E ela me disse assim, eu estou muito triste agora, porque não é que eles não tenham que ganhar o mundo no sentido de ter um posto importante, uma posição e etc, etc. Mas, e ela me dizia, padre, eu acordava meu filho bem cedo para estudar. Eu chegava e acordava. Vai lá, filho, tá na hora de estudar. Mas eu não acordava ele cedo para ir na missa, padre. Eu não tirava ele da cama para ir para a missa. Eu não levei ele para fazer a primeira Eucaristia e ajudava ele quando a minha filha fazia a Eucaristia, tá lá para ver, mas na escola eu colocava reforço escolar e etc. Mas para a vida espiritual não. Eu criei meus filhos para esse mundo, padre, mas eu não criei para a eternidade. Agora eles não querem saber de Deus. Cara, isso é muito forte. Então eduquem os filhos de vocês para a eternidade. E também para o sucesso nesse mundo, porque o cristão tem que ser luz também, tem que ser bom naquilo que faz. Mas não se esqueçam que a prosperidade nesse mundo dura 80, 90, 100 anos no máximo. E depois a eternidade. Ficar longe de Deus é o maior fracasso. O que adianta ganhar o mundo inteiro se vier perder a alma? Esses dias morreu o dono do banco Safra. Um dos, ou o homem mais rico no bar. Mas você é tão rico, eu acho que nem morre. Pois não é que morre mesmo? Tipo, morre mesmo, né? Pega todo mundo. Outra coisa, então jejum é essa prática realmente da alimentação, as mortificações, renunciar a algumas coisas, etc. Mas tem um viés aí. O quanto eu estou vendo em disciplina pessoal, o quanto eu sou escravo das minhas tendências, dos meus prazeres humanos. Segundo aspecto. Não, mas só antes disso, Ângelo, abri aqui um parênteses, como é importante o diretor espiritual. Porque às vezes a gente pode buscar um jejum, etc., por orgulho humano, para se sentir santos. E é como é importante também ter o diretor espiritual até para ele cortar o que tem que ser cortado, dizer, olha, isso aí está querendo fazer por vaidade humana, faça diferente. Ou também ajudar naquilo que vai lhe ajudar realmente. Porque de repente aquilo vai te fazer um mal, aquele jejum que você escolheu. Sim, então é importante ter um diretor espiritual. Então fecha o parênteses. Até falar nisso, eu lembro uma vez uma senhora, num retiro, ela contando, né, que ela fazia jejum muito seguido, assim, coisa 3, 4 vezes por semana. Magra que era uma ripa, né? E dia e noite, ela só não tava lá naquele retiro, passamos alguns dias juntos, só não tava com a cuia de chimarrão na missa, né?
Mas era dia e noite, até na capela, quando não era missa, tava ela lá rezando, tava com a cuia de chimarrão, tomando chimarrão e garganteando, né? Porque vocês aí não comem mais eu 3, 4 vezes por semana, jejum, não sei o que, não sei o que. E eu me inventei dizer pra ela, mas então por que a senhora não para de tomar chimarrão? Fica 40 dias de chimarrão, mas eu prefiro me matar do que largar o chimarrão bem. Então o diretor espiritual diria, esquece o pão e água e faça o jejum. Ele faz, come um arroz e feijão e largo. Mas ela nem é morta. Ou também, cada ou um também, com seus problemas. Ou também, Ângelo, eu faço jejum e tal. Pô, mas daí que chega em casa esperneando, briga com a esposa, briga com os filhos, briga na empresa. Cara, então para o teu jejum e viva a caridade. Então, por isso que é importante também isso aí. Olha o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1438. Os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, o tempo da quaresma, cada sexta-feira da quaresma em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. Olha só. Então a gente já falou sobre o jejum, vamos falar da esmola e no final falamos da oração. Esmola, o que significa esmola? Vamos lá. Então o jejum, a esmola a mesma coisa. A esmola realmente é dar, é doar, é algo realmente de... acho que até a frase do seu pai que dizia a conversão verdadeira, ela começa aqui no coração, vai indo, quando ela chega no bolso, aí que dói. É que verdadeira mesmo, quando o cara já tá dando, tá doando, né? Mas a dor da doação, porque, gente, a gente tá falando de esmola, quando fala esmola, o que vem na cabeça? Nota de 2 pila. Então, tem aquela historinha lá das notas de dinheiro, né? Que agora tem a nota de 200, né? A nota de 200 chegou na reunião das notas de dinheiro lá e disse, onde é que tu anda a nota de 200? Mas eu ando nos restaurantes chique, eu ando nos hotéis e tal e coisa, né? A nota de 100, tu onde é que anda? Eu ando nas pizzarias, nos rodízios, né? E tu, nota de 50, onde é que tu anda? Eu ando lá sempre fazendo lanche gostoso, comendo um cheeseburger e tal, e foi... Aí perguntaram para a nota de 2 e a nota de 5, e vocês onde é que andam? Nós se convertemos, nós estamos na igreja. Né? Nós só somos vistos na igreja, nota de 2 pila na caixinha. Estou sempre rezando. De 200, difícil cair na caixinha. Mas para dizer o seguinte, também, como o jejum, ele tem um objetivo, claro, que a gente comentou, mas também o não conseguir fazer nos deve levar à reflexão da escravidão do prazer, da escravidão dos sentidos. Também o jejum nos leva à escravidão na matéria. O quanto eu estou escravo das coisas materiais, representado ali pela esmola, pelo dinheiro, né? Dar, doar, tirar daquilo que é meu, seja da poupança, seja de um ganho, seja... Nossa, como dói! Mas essa dor diz o quê, amigo? O quanto você está longe, quando você está longe do desapego da coisa material, o quanto você é materialista, o quanto você, por outro lado... teme e desconfia da paternidade de Deus que te garante a providência, o quanto você realmente coloca a tua confiança nas coisas materiais, como denuncia a Bíblia, né? Cuidado, né? O homem, pobre do homem que bota confiança em outro homem, né? Cuidado, onde você tem colocado a sua confiança? Na sua poupança, na sua aplicação financeira, no seu dinheiro, no seu salário, no seu prestígio? Ou realmente tem colocado a confiança em Deus? Então, lógico, que até a dor em dar, em doar mais agora na quaresma, além do desapego, mas também ela tem um sentido de nos questionar profundamente o quanto há em nós um apego material, uma desconfiança de Deus, o quanto o materialismo está incrustado em nós e o quanto nós temos a quaresma para caminhar seriamente nessa oração. Jesus, me liberta, me ajuda, me faz ser realmente... alguém mais confiante, mais desapegado, né? E na entrega também. E justamente agora eu vou abrir um parênteses, eu começo sempre os parênteses, né? Para aquelas pessoas que sentem no coração algo mais. A esmola é importante, mas a pobreza, agora quando eu tô falando pobreza, não é a miséria, entendeu? Não é
ou coisa, mas essa entrega total. Eu estava meditando Santo Tomás de Aquino, eu estou meditando aí os livros dele agora nas minhas meditações de manhã, e ele comenta como a vida religiosa, no sentido do voto da pobreza, da entrega, é muito maior que a esmola. A esmola é querida por Deus, mas você dá o que sobra, certo? Dá uma parte. Já a entrega total, você não tem mais o que dar de esmola, porque você já deu tudo. Então aqueles que se sentem chamados a uma entrega total, não dar um trocado só para Deus, mas dar a vida inteira, porque depois não vai ter nada para dar, né? Porque já deu tudo, é o caminho mais perfeito. Tanto é que Jesus falou para o jovem rico: vai, vendes tudo e dê aos pobres. Esse é o holocausto. O holocausto é mais que o sacrifício. Sim. Porque é o total, a entrega total. É a perfeição. Ele não diz, vai lá e dê uma esmola. Vai lá e entrega tudo, se você quiser ser perfeito mesmo. Então esse chamado, aqueles que se sentem, é a liberdade total do mundo. É a maravilha. E mesmo assim não é fácil. Porque aquilo que você dizia é como a gente vai atraindo coisas na nossa vida. Eu me lembro com 21 anos, quando deixei tudo e larguei o último ano da faculdade e tal, eu saí sem nada. Me lembro que eu fui para São Paulo sem nada. Foi inacreditável. Mas eu senti uma grande liberdade no coração porque não tinha nada, absolutamente nada. Depois lá tinha aquela meia dúzia de coisa, a gente trocava nem era quarto, era tipo uma celda, como se diz, mas trocávamos toda semana para não se apegar a nada, não tínhamos nada, é uma loucura. E como a gente se sente livre, é um holocausto. A pobreza é justamente esse entregar tudo. Agora é claro, que eu digo eu como padre, é verdade, aí você se ordena, é padre, vai, quando vê, tá apegado já a um monte de coisa, certo? Essa renúncia tem que ser feita tudo de novo. Aquela liberdade que eu tinha eu não tenho mais hoje, por culpa minha. Porque a gente vai se apegando e vai, isso aqui, os bens, e quando vê, já de novo o mundo está ao nosso redor. E a gente quando vê não quer mais largar o celular, não quer mais largar o relógio, já tem roupa demais, já tem isso, já tem aquilo, pronto. Foi tudo pro... Às vezes até a minha Bíblia, né? Às vezes até os livros, até o meu tercinho que eu ganhei lá de Roma é o meu. Exatamente. E a pessoa se torna sempre apegada. E o apego vai nos puxando para essa vida e não nos deixa voar realmente na perfeição. Claro que agora eu vou fechar o parênteses, eu falei uma coisa um pouco mais, mas é importante sempre na vida espiritual saber que tem sim o caminho da perfeição, da entrega total a Deus. Quer ser perfeito? Né? Porque ele disse assim, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Falou os mandamentos. Segue os mandamentos. Ia ganhar a vida eterna. Ah, mas isso eu já faço e tal. Agora, quer ser perfeito? Quer uma liberdade interior? Quer dilatar teu coração para poder receber mais na eternidade? Mais graças na eternidade? Então vende tudo. É o holocausto. Né? Isso aí é importante sempre falar, porque senão a gente também não pode nivelar por baixo. Temos que nivelar por cima. Não é o nosso tema aqui de quaresma, né? A gente está trazendo então essa questão do jejum, toda a questão da mortificação. O padre leu no catecismo, então a quaresma é um período para isso. Fora a quaresma, pelo menos às sextas-feiras, né? Dentro da quaresma, pois o padre até prepara um programinha bacana para nós, assim, de quantos jejuns, ideias de oração e tal. A questão da esmola, só queria diferenciar de esmola de dízimo, né? Esmola é um dar, o dízimo é questão de justiça. O dízimo em si, ele está muito mais ligado à justiça, a este Deus que tudo me dá, e eu disponibilizo, né, uma parte disso. Então, realmente, esse mês eu vou pagar meu dízimo, né, porque é quaresma. Não, cara, dízimo é dízimo, esmola é esmola. Além do dízimo é algo mais. A esmola realmente é o mexer no bolso, né? E que depois, como o padre disse, pode se tornar uma coisa muito, muito libertadora para você. E o outro aspecto é a oração. Vamos rezar um pouco mais, gente? Rezar. Ora, também a oração, a dificuldade da oração de se rezar mais, também me leva a um outro questionamento. Qual o questionamento? O quanto eu estou longe de Deus, o quanto eu estou apartado das coisas espirituais, o quanto eu estou apartado do meu amigo, aquele que deu a vida por mim, que é Jesus,
de conversar com ele, de estar com ele, de saber o que ele pensa, o que ele quer. Ou seja, também uma vida de oração, onde me desafia na quaresma, tanto mais me dói, tanto mais eu vejo que eu tô longe, é muito difícil rezar. Por quê? Analise nessa quaresma. É algo que Deus permitiu para que você realmente faça oração por amor verdadeiro, não só porque sente algo em troca, ou realmente é difícil rezar pela tibieza espiritual, porque você foi deixando e desacostumou. Aí, claro, tu vai querer correr uma maratona, tu não consegue nem correr 100 metros, já tá com a língua de fora. Então, como está a sua vida de oração? E como você pode rezar? Bom, primeiro vivendo a liturgia nesse período, que é maravilhosa, mas também a Via Sacra nas sextas-feiras. Reza a Via Sacra. Pode ser sozinho, claro que a Via Sacra, inclusive, você ganha até a indulgência plenária na Via Sacra. Se você, aí tá, não vou entrar nesse né, mas se você faz caminhando, onde tem as estações, etc., reza pelo Papa, etc., é uma indulgência plenária. Mas a Via Sacra, viver, você pode inclusive pegar, até no site do Vaticano tem as Vias Sacras que foram feitas pelos papas na Sexta-feira Santa, e você pode ir meditar, e tem tantas outras Via Sacra, ou simplesmente saber as estações e caminhando, pense naquela estação, né? Jesus encontra a sua mãe e tenta fazer da tua maneira, quero estar lá junto com Maria, olhando, faz a sua meditação e vai fazendo as estações, mas faça a Via Sacra, ou na sua paróquia também, porque a gente falou no jejum, a gente falou na esmola, estamos falando agora sobre a oração, mas a quaresma também tem o sentido social, no sentido não social só de projeto social, estou falando de fraternidade, de estar em comunidade, então também fazer a Via Sacra em comunidade, nas paróquias, a Via Sacra, o jejum a gente já falou, a oração do terço, certo? Tem a liturgia das horas para aqueles que querem fazer também, de repente as laudes, etc. A meditação de manhã, faça pelo menos 5 minutos de meditação, certo? Que é a oração mental, a discursiva, a reflexiva ou a contemplativa. Não tem nenhum santo que não fazia a meditação, principalmente de manhã, né? Então a meditação, o terço da misericórdia, aproveitar essa riqueza da espiritualidade de Jesus misericordioso, a hora das 3 da tarde, tantas promessas que tem, pensar naquele momento, na paixão de Cristo, rezar o terço da misericórdia, etc. Então, como é importante ter um bom livro espiritual. Então, eu estou fazendo as minhas meditações da manhã, estou seguindo isso aqui, meditações para a quaresma, certo? De Santo Tomás de Aquino. Então tem um livro, A Paixão de São Gregório, etc. Isso aqui é dia a dia. Tem tantos outros. Tem um bom livro espiritual. Também aproximar-se da palavra de Deus. Então, mas nessa quaresma eu vou ler o Evangelho de São Mateus. Então, olha só que crescimento. Você vai terminar a quaresma terminando, meditando ou lendo o Evangelho de São Mateus, de São Lucas. Então, só aí eu já falei várias coisas. E faça uma boa confissão. Tem uma pergunta aqui da Carol. Padre Diego, o que você sugere para um grupo de mulheres, um grupo de amigas, de mulheres do movimento Um Só Coração lá de Bento, a nível de viver bem a quaresma em grupo? Em grupo, a Via Sacra. Via Sacra. A Via Sacra. De repente, aproveitar já na paróquia, às vezes não precisa inventar algo novo, entendeu? Na paróquia da minha cidade, do meu bairro, já tem a Via Sacra, então nosso grupo, vamos lá, junto com o pároco, vamos participar juntos. Também. Ou entre vocês, dizer, olha, tal hora, todo mundo que é do grupo, que de repente tem diversas cidades diferentes, às 8 horas vamos tentar, cada um na sua casa, fazer a Via Sacra e vamos nos unir em oração. A Via Sacra, se querem uma oração profunda agora na quaresma, a Via Sacra. Sabe, Padre Diego, deixa eu até fazer um comentário, assim, agora que falou aqui o ser humano gosta de inventar muito, é inventor, né? Minha mãe diz que inventa é inventor. Inventa é inventor. A gente é muito artista, inventor e tal, né? E eu tenho uma frase que me persegue, tem sido a frase para mim, do 2021 Santo Agostinho.
eis que te procurava fora e estavas dentro. Eu tive alguns trabalhos muito bacanas aí, de alguns treinamentos no início do ano, com alguns jovens que estavam no Brasil, mas que têm morado fora do Brasil. E quando você conversa com esses jovens que vão embora do país, né, lógico, vão atrás dos seus sonhos, das suas vidas, ou até mesmo fazer um período, outros vão mesmo para ficar. Não estou dizendo que não é para ir, apenas eu estou dizendo assim, eis que eu te procurava fora e estavas dentro, porque passa um tempo, aquela insatisfação de estar aqui no Brasil, depois de um tempo é a mesma de estar lá. Porque a gente acha que é o país que é diferente, a gente sempre acha que o que tem que ser diferente é o que está fora. E essa palavra de Santo Agostinho para mim tem sido um lema aí para mim nesse ano, né? O quanto eu procuro fora, né? Aquilo que está dentro, então eu tenho que saciar minha curiosidade, eu tenho que ter coisas novas, etc, etc. E na verdade, o grande segredo todo é o dentro. Ou seja, você pega um terço, você pega uma via sacra, você pega uma missa liturgicamente bem feita, que não precisa ser apoteótica, né? Enquanto é muito estética a nossa fé, enquanto é muito externo, enquanto a beleza está fora, porque se a beleza não estiver fora, não encontrei Deus, né? Mas quando é simples, eu encontro Deus, aí eu posso dizer, opa, eis que te procurava fora, mas vejo que tu estás dentro. E tá mesmo, porque agora realmente é aquela via sacra, é aquele terço, é aquela leitura da vida do santo, é aquela leitura da palavra. Olhar de modo diferente para as pessoas que sofrem. Né? É o vizinho que sempre teve, faz 20 anos que teve ali, agora eu olho para ele com um olhar diferente, eu sinto uma coisa diferente. Eis que procurava fora, estás dentro. Tanta coisa pirotécnica, apoteótica, etc, etc, fora. Não sei, eu acho que é meio por aí, viu, padre? Exatamente, o silêncio não é falta de palavras, mas presença de Deus. Aqui, até vamos terminando, na carta aos Romanos, no capítulo 12, diz assim, capítulo 12, versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Isso é a Quaresma, né? Não se conforme com as coisas do mundo. Tem também outra tradução que diz com esse século, né? Com as coisas, em modo de dizer, com aquilo que passa, certo? Mas transformai-vos, a conversão, pela renovação, uma renovação do amor, do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Quaresma é um momento para saber qual é a vontade de Deus para você, para mim, certo? O que é bom? O que é bom? Só Deus é bom, certo? O que lhe agrada? O que agrada a Deus? E o que é perfeito? Vamos deixar o imperfeito e vamos buscar o que é perfeito. Tempus fugit, eternitas manet. O tempo passa, a eternidade permanece.